Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou retomar um pouco a ideia de validação de argumentos, beleza? Então para isso eu vou resolver o item A do exercício 13, que está na lista 6, tranquilo? Então o que diz o exercício 13, né? Em cada item abaixo eu faço o seguinte: represente a situação por meio de diagramas. Escreva os argumentos utilizando a linguagem formal e, em seguida, construa uma prova formal que valide esses argumentos. Então, nesse vídeo, eu vou resolver as duas primeiras partes, tá bom? Então, eu vou representar por meio de diagramas esse argumento e depois escrevê-lo na linguagem formal, tá? E aí, no outro vídeo, então, eu vou fazer a validação desses argumentos, retomando algumas ideias de dedução, equivalência e inferência, beleza? Então, o item A diz o que, né? Qual que é o argumento do item A? Todos os incompetentes fracassam, todos os cuidadosos não fracassam, logo, nenhum incompetente é cuidadoso, beleza? Então, esse é o problema. Eu vou colocar ele numa outra página aqui para ter mais espaço para escrever, beleza? Então, a primeira tarefa desse problema qual é, né? Escrever ou representar esse argumento na forma de diagrama, beleza? Então a gente tem aqui a primeira frase, certo? E vamos representar então essa frase por meio de diagrama. Todos os incompetentes fracassam, ou seja, se eu tomar aqui o grupo dos incompetentes, eu sei que esses incompetentes fracassam e todos eles, ou seja, esse conjunto todo precisa estar dentro do grupo dos que fracassam, beleza? Então essa primeira frase, todos os incompetentes, ou seja, todo esse conjunto, também está dentro desse conjunto F dos que fracassam, beleza? Aí na segunda frase todos os cuidadosos não fracassam, ou seja, todo mundo desse conjunto dos cuidadosos está fora aqui desse F dos que fracassam, porque eles não fracassam, certo? Então, todos os cuidadosos, se eu pegar o conjunto aqui dos cuidadosos, eles não fracassam, ou seja, ele está nesse grupinho aqui dos que não fracassam, beleza? Então é isso, ó. A primeira parte, a segunda parte. E a conclusão qual é, né? Que a gente não vai representar aqui, porque isso aqui já vai entrar na parte da dedução, tá? Logo, né? Então o que eu posso deduzir dessas duas frases? Nenhum incompetente é cuidadoso. Então só para exemplificar aqui, ó, ele diz que nenhum incompetente é cuidadoso. E olhando o diagrama, isso parece meio óbvio, né? Porque todos os incompetentes estão aqui e todos os cuidadosos estão desse lado. Como eles não têm parte em comum, nenhum incompetente é cuidadoso, beleza? Mas isso só por uma questão de observação do diagrama, beleza? Tá? A gente não tá demonstrando essa validação, tá? Dessa maneira. A gente só tá observando essa conclusão aqui nesse diagrama. Então, a segunda parte, para a gente escrever esse argumento aqui, com uma expressão da lógica formal, né? Então, escrever esse argumento utilizando uma linguagem formal. Então, expressar esse argumento na linguagem formal, beleza? E aí entram os quantificadores, certo? Então, essa ideia do todos, que aparece aqui, e essa ideia do nenhum, tá? Então, para lembrar, né, quais são os quantificadores que nós temos, né? O para todo, certo? Todo, e o existe, certo? Existe, há, alguns, e aí por aí vai, certo? Então, ó, todos os incompetentes fracassam. Como que a gente vai escrever isso, né? Então, lembra que a gente tem que colocar um elemento meio genérico para esse todos, né? Como assim, ó? Então, todos, alguém, que a gente vai chamar de X. Então, todo X, se esse X for incompetente, o que vai acontecer com ele? Ele fracassa. Então, vamos escrever aqui na linguagem formal. Então, todo X, lembre-se, X é uma coisa genérica, tá? Então, ele pode ser qualquer coisa dentro de um conjunto, certo? Então, todo X, se esse X for incompetente, então vamos dar a função proposicional aqui I
para incompetente, então, se esse x for i, o que vai acontecer com ele? Ele fracassa, certo? Então, se o meu x for i, então esse x vai estar dentro do f também, beleza? Então, esse é o primeira parte do nosso argumento, beleza? Então, para todo x, se esse x for i, ou seja, incompetente, então ele fracassa, beleza? A outra parte aqui, então, né? Como que a gente, na expressão do argumento, como que a gente separa essas hipóteses, certo? Usando o e. Então, eu tenho isso e eu tenho uma outra parte aqui, beleza? A outra parte quem é, né? Então, todos os cuidadosos fracassam. De novo, aparece o para todo x, o que, né? Se esse x for cuidadoso, ou seja, se ele for C, então ele não fracassa, né? Então, vamos tomar cuidado aqui, porque a gente já disse que quem fracassa é F, ou seja, não fracassar é não F. Então, como fica essa expressão aqui? Então, para todo x, se esse x for cuidadoso, ou seja, se ele for C, então ele não fracassa, ou seja, ele é não F. Certo? E aí a gente conclui, então, esse logo, ó, essa palavrinha aqui é bem importante porque é ela quem vai me dizer, então, a minha conclusão, certo? Então, um sinônimo que pode aparecer, por exemplo, é o portanto. Então, portanto, alguma coisa, beleza? Tá? Logo, alguma coisa. Então, quem é essa alguma coisa? A gente vai separar, então, na expressão aqui, por essa implicação. Então, eu tenho isso e eu tenho isso, portanto, nesse caso, nenhum incompetente é cuidadoso. E aí a gente vai para essa ideia do nenhum, né? O que é nenhum para a lógica? É que não existe, certo? Então, não existe nenhum incompetente é cuidadoso, ou seja, não existe x, tá? Não existe incompetente e cuidadoso, ou seja, nenhum x, tá? É incompetente e cuidadoso. Tranquilo? Então, duas observações aqui, que é o seguinte. No geral, quando a gente utilizar esse quantificador para todo, é muito provável que a gente utilize aqui essa implicação, a condicional. Beleza? Tá? Então, para todo, condicional. E o existe, a gente vai utilizar o e. Beleza? Então, essa é a primeira observação. A segunda é a estrutura de um argumento. Então, por que isso daqui, ó, que tá aqui, que a gente escreveu, a gente chama de argumento, né? Porque a estrutura qual é? De um lado, a gente tem uma coisa chamada hipóteses, beleza? Sendo que cada hipótese é separada por esse e, né? Então, eu tenho uma hipótese, uma outra hipótese, e eu tenho aqui uma conclusão, beleza? Então, para a gente validar esse argumento, né, para mostrar que esse argumento aqui é um argumento válido, que é a terceira parte do problema, a gente vai fazer então algumas deduções sobre as hipóteses para chegar nessa conclusão, beleza? Então, no vídeo seguinte, o que eu vou fazer, né? A gente vai fazer a terceira parte desse problema, que é a validação do argumento, beleza? E eu vou retomar um pouco a ideia das deduções, beleza? Que a gente vai utilizar aqui as relações de equivalência e de inferência, beleza? Tá? E relembrar algumas equivalências, principalmente, tá? Então é isso. Então, estudem, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida, me escrevam. Mas no próximo vídeo, então, eu vou fazer a terceira parte, beleza? Então, valeu.